vocês um pouquinho mais de perto. Vou dar aqui meu celular, que eu estava aqui na mão, para mandar meus beijos para o meu amigo Kesley. Programa ao vivo é isso mesmo. Preciso me concentrar para falar desse tema. Merece total atenção minha e de vocês também, porque é um avanço da justiça. Estudante de medicina da Universidade Federal de Sergipe é condenada por fraude ao sistema de cotas raciais. Como resultado, ela perdeu a vaga. Vai ter que devolver aos cofres públicos o valor do custo anual por aluno, que é uma média aí de R$20 mil, o valor calculado, estimado. Isso multiplicado pela quantidade de anos que ela cursou aí a faculdade. Ela também vai ter que pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$25 mil. A UFES também foi condenada, viu, a destinar uma vaga adicional reservada para cotista racial a título de compensação no próximo processo seletivo. A gente vai entender como é que foi essa condenação, de que forma a universidade poderia ter evitado e os danos à sociedade desse tipo de fraude. Agora, ao vivo, com o repórter Lucas Moura. Boa noite, Lucas. Eu considero uma vitória da justiça, né? Sim, devo concordar com você, Mariana. Boa noite mais uma vez a você. Boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, uma decisão que traz para a gente muito essa visão de que um erro foi corrigido. A justiça entendeu que a estudante merecia essa condenação e a UFES também foi condenada, como você muito bem disse, porque a justiça entende e entendeu que a UFES falhou em seu dever de tutelar pelo cumprimento da lei e da gestão interna mesmo na oferta dessas vagas. Mas quem explica melhor essa história para a gente, vai poder nos trazer uma visão mais apurada e mais correta de toda a situação, é a Lídia Anjos. Ela está aqui comigo. Até anotei aqui, viu, Mariana, o currículo dela, porque é um currículo grande. Ela é mestre em Direitos Humanos, doutoranda em Educação, e tem trabalhado, né, no seu doutorado em educação com o tema cotas raciais, é assistente social de formação, articuladora política do Instituto Braços e também é membro do movimento Direitos Humanos. Então, uma pessoa mais do que adequada para poder conversar conosco a partir de agora. Lídia, gostaria de te agradecer. Obrigado por estar aqui conversando com a gente nesse momento. E eu gostaria que você começasse comentando essa decisão, né? Como é que você avalia essa decisão? É uma decisão boa? Foi tomada da forma correta? Poderia ser mais gravosa? Ou é isso mesmo? Enfim, a sua avaliação. Boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma decisão extremamente relevante, porque o objetivo das cotas raciais, né, é justamente fazer uma reparação histórica a um público que foi desfavorecido das políticas de um modo geral. E a gente sabe que o acesso ao ensino superior também é um desafio que está posto. Então, há um grupo que tem um privilégio na nossa sociedade e que é essa certeza desse privilegiamento, essa certeza do privilégio que faz pessoas não negras se autoafirmarem como negras para poder ingressar nesse espaço, né? Eu acho que a importância maior dessa ação, ela tem a conotação educativa e pedagógica de enfrentamento ao racismo estrutural e fazer a sociedade como um todo entender que as ações, as pessoas não podem se autodeclararem como negras para ingressar em uma política cujo fim maior dela, pela perspectiva a política afirmativa, é a inserção de negras e negros nesse espaço. Então, é importante a gente frisar que são duas ações condenatórias, uma é específica para a estudante, em que na própria sentença já diz, né, estudante que foi avaliada por unanimidade
pela comissão de heteroidentificação como uma pessoa que não reúne as características fenotípicas que são características na nossa sociedade alvo de discriminação racial. Portanto, uma pessoa de pele, de cabelo, claros, de olhos claros, que não condiz com aquela vaga num curso também de alto prestígio. Nós sabemos que o curso de medicina e outros cursos são de alto prestígio. Extremamente concorrido. Extremamente concorrido. Então, a gente precisa se indagar sobre isso, né? O que faz uma pessoa que, de um modo geral, as características negroides, elas são justamente a motivação das discriminações raciais, infelizmente, em nossa sociedade. Ô, Lídia, então, desculpe. A pessoa ela insiste em se autoafirmar aquilo que ela não é, justamente a partir de tais características. Sim, verdade. É uma discussão que tem que ser travada, e dentro da Universidade Federal de Sergipe, o seu doutorado é lá. Exato. Então você convive, você participa do dia a dia da universidade, e esse problema específico desse caso, né, esse caso específico não é o início do problema, tampouco o fim, né? Outros relatos dentro da universidade já aconteceram em situações semelhantes, e existem outros casos que ainda estão em análise, é isso. Então, assim, esse problema ele é bem maior, né? É bem maior, mas a gente está falando sobre ele dentro de uma outra perspectiva que é afastada daquela ideia de democracia racial. Porque essa ideia de democracia racial, ela escondeu, ela mitigou durante muitos anos essa realidade de racismo que nós vivenciamos. O racismo existe e ele é um crime perfeito justamente porque as pessoas dizem que elas não são racistas, mas a gente sabe que o racismo existe. Então, é importante que se diga que o papel dos coletivos de estudantes negros, ao não identificarem as pessoas negras dentro dos próprios cursos das universidades no país, foi fundamental para que eclodisse esse boom das denúncias que se operou no país nesse momento aí, 2017, 2018, 2020. Então, assim, e não esquecer do dever das instituições, seja pública ou privada, mas a gente está falando da Universidade Federal, de fazer cumprir a política afirmativa. Ora, se a banca de heteroidentificação, criada para apurar, naquele momento, as mais de 114 denúncias de fraudes das cotas raciais, imediatamente quando esses 114 estudantes foram julgados, reprovados pelas bancas, eles não poderiam continuar cursando. Então, tem aí uma omissão da Universidade Federal, tem aí um retardo, né, em atuar. Então, acho que entendemos no movimento, avaliamos muito positivamente, e não é uma ação punitiva da perspectiva de que alguém vai ser preso, não. É uma perspectiva, repito, pedagógica, educativa da sociedade para refletir essas questões e enfrentá-las da forma como deve ser enfrentada. Lídia, até de uma forma didática, para que o pessoal de casa possa entender mesmo, porque, de fato, essa é uma questão dessa comissão de heteroidentificação que leva em consideração aspectos que muitas vezes a gente não tem conhecimento de quais são, no sentido prático mesmo, da avaliação que é realizada. Por exemplo, nós já, aqui mesmo na redação da TV Atalaia, nós já fomos procurados por estudantes que vieram até nós, por exemplo, que estão nessa lista dos estudantes que teriam sido reprovados ou que não teriam passado pela avaliação da banca, e eles afirmam, não, mas eu sou negro, tenho uma característica ou outra, talvez não tenha todas, mas tem uma ou outra. Como é que funciona, né? Como é que a gente pode classificar mesmo pelas características, enfim, quais são os critérios para dizer se uma pessoa ela pode participar das cotas ou não? Tecnicamente mesmo, na prática, o que é que deve ser levado em consideração? Eu emendo uma outra pergunta. Eu queria que você repetisse, você já falou. Mas quais eram as características? E aí, para a gente fazer justamente esse comparativo, que tinha essa estudante do curso de medicina que perdeu a sua vaga e foi condenada. Na verdade, a gente espera que esses 114 casos que foram reprovados pelas bancas, a gente se revertam em 114 vagas para pessoas negras, né? E não, a priori, são
pessoas avaliadas como não negras que ingressaram ou usurparam o lugar de pessoas negras. As bancas de heteroidentificação, elas são compostas por pessoas, né, do movimento ou não, que vai racializar, sim, aquelas pessoas de acordo com as características fenotípicas negroides daquela pessoa. Se eu colocar para você, assim, o sistema carcerário e a bala perdida, ela sabe identificar com uma precisão enorme quem é a população negra em nossa sociedade. Então, a gente racializa as pessoas onde nós chegamos. A gente sabe quem é o público dessas políticas. Então, as pessoas, elas sabem se elas são negras ou se elas são não negras. Então, a gente, a sua pergunta me dá a oportunidade de falar da afroconveniência, né? As pessoas que sabem que elas não são negras, mas com um histórico de um privilégio que é tão já estruturado na nossa sociedade, que a gente tem trabalhado com o termo da branquitude, já é tão estruturado esses privilégios, que nessa certeza de que não vai dar em nada, né? Mais um jeitinho, elas vão fazendo o seu jeitinho também de acessar benefícios aos quais não tem direito. A gente viu na pandemia. Na pandemia, a gente sabe que o auxílio emergencial, muitas pessoas acabaram se colocando como alvo dessa política e depois a gente passou aí por as discussões, as denúncias de pessoas que não estavam dentro do perfil, essas pessoas tiveram que devolver o recurso. Então, é um pouco parecido o trabalho das bancas, porque antes bastava a autodeclaração, né? E a partir dessas denúncias de fraudes é que foram necessários pensar outros mecanismos que qualificassem, que operassem na mesma direção da efetividade das políticas afirmativas de cotas raciais nas universidades públicas. Então, as bancas têm realmente feito as pessoas dar um stop, né, pararem, repensarem, pensar mais de uma vez se elas vão realmente utilizar dos seus privilégios para chegar nesses espaços de uma forma que, infelizmente, não lhes cabe de direito. São 114 histórias de vida que deixaram de serem vividas, contadas a partir da sua vivência dentro de um espaço que foi negado durante muitos anos à população negra. Então, a gente torce, sim, que essas 114 pessoas possam adentrar e que as pessoas reflitam educativamente, pedagogicamente, antes de se autoafirmar aquilo que elas não são. E só para finalizar, essas pessoas têm o direito de recorrerem na justiça. Então, cabe à justiça investigar e decidir como vai ser. Né? Sim, mas aí eu refaço a questão da minha pergunta, seu esclarecimento é muito importante, mas voltando à questão técnica mesmo, né? O que a banca ela leva em consideração? E aí eu repito, a garota, quais eram as características dela? Me parece, pelo que eu vi na época, que ela era branca, né? Enfim, cabelos, olhos claros também. Objetivamente, as bancas elas vão estar atenta às características fenotípicas daquele candidato que se está dizendo negro, certo? Isso inclui cabelo, isso inclui cor da pele, isso inclui olhos, características de sua feição, nariz. Especificamente em relação a este caso, pela peça, o que está posto é que tratava-se de uma estudante de medicina com pele, olhos, cabelos claros. Né? É claro que as bancas, elas não se atêm à única característica específica, mas ela vai observar, porque eu posso ter uma pessoa negra de olhos claros, posso. Ela vai estar observando o conjunto daquelas características negroides e como possivelmente ela é racializada, não importando se a minha mãe é negra, se meu pai é negro, se minha avó é negra. Aqui a gente vai, nas bancas, avalia o que nós estamos vendo e você racializa aquela pessoa, como na nossa sociedade ela é racializada de forma que, infelizmente, acaba sendo alvo de discriminação racial e também de não acesso a benefícios que são importantes para a população negra. Perfeito, mais do que claro. Mariana, volto com você. Acho que foi esclarecido, mas caso você tenha mais alguma questão, nós estaremos à disposição também.
Uma aula, né? A Lídia acabou de nos dar uma aula, Lucas. Eu fico muito grata. O que ela falou, né? O que os intelectuais, as pessoas que sofrem racismo, se denomina o colorismo. É o preconceito baseado na tonalidade da cor. Ou seja, quanto mais a pele retinta você tem, mais racismo você sofre. Então, essas pessoas sequer têm dúvidas se são ou não são negros. Mas as pessoas que talvez tenham uma cor de pele mais clara sofrem racismo, sim, mas ainda sofre essa questão da sociedade. Ah, mas você tem a pele clara. Não necessariamente porque a pessoa tem a pele clara, ela deixa de ser negro ou negra. Outros traços, como bem explicou aí a Lídia, também contribuem. Cabelo, nariz, boca, diversos outros traços. Eu agradeço imensamente pelos esclarecimentos, Lucas, e agradeço também a ela, acrescento que a gente recebeu uma nota agora mesmo, tá aqui, olha, que a nota da UFES diz que na oportunidade a universidade não poderia fazer o desligamento imediato da aluna, pois não havia previsão de banca de heteroidentificação no vestibular, mas apenas a autodeclaração do candidato. O que ele quer dizer? Ou seja, a pessoa diz ali o que ela é, o que ela se considera, né, branca, parda, negra, enfim, e não tinha essa banca até então. Ao apurar o caso e constatar a fraude, a universidade encaminhou o caso ao MPF, Ministério Público Federal, que, por sua vez, moveu a ação e obteve a condenação. Ainda segundo a nota, a universidade atuou dentro das condições normativas e legais da época para combater a fraude. Refuta-se, assim, o argumento de omissão diante do caso. No que se refere à decisão sobre a destinação de vagas no próximo processo seletivo, a UFES entende que a vaga procedente do desligamento da aluna deve ser preenchida pelos critérios previstos nas normas acadêmicas, como transferência interna, externa ou para portador de diploma, aplicando para estas modalidades as regras de reserva de cotas. Deste modo, a universidade vai recorrer desta parte da decisão, reivindicando a garantia da reserva de cotas nas modalidades já previstas nas normas institucionais. Por fim, a Universidade Federal de Sergipe reitera o compromisso com as políticas afirmativas e segue atualizando os mecanismos de verificação para garantir cada vez mais efetividade na aplicação da lei. Acredito que vai ter muito desdobramento ainda esse caso e nós vamos estar acompanhando. Daqui a